Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos que estão assistindo aqui ao 5º episódio do FATcast, o podcast do Colégio Fátima. Eu sou o Henrique da turma 222 e aqui tem o meu, como ele mesmo diz, o nosso coadjuvante aqui do podcast, professor Márcio. Como é que tá, professor Márcio? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com essas ilustres presenças dos nossos alunos aqui para falar um pouquinho sobre a Juventude Palotina, né? Isso, exatamente. A ideia do episódio de hoje é a gente vai falar um pouco sobre o projeto da Juventude Palotina, que daí a gente vai ficar perguntando assim e conhecendo mais, né? Até porque algumas pessoas até do colégio não sabem como é que funciona, né? Como é que é o procedimento e tal. Mas enfim, eu quero que vocês se apresentem rapidinho e daí depois a gente vai seguir com a nossa conversa, o nosso bate-papo. Pode se apresentar. Não, primeiras damas, né? Jogar bomba. Eu sou a Valentina, da 222. Sou o Pedro Lucas, da 222 também. É isso aí. Eu queria perguntar, assim, como uma primeira pergunta logo de início, o que é a Juventude Palotina? O que é esse projeto? Como ele surgiu, assim? Como é que vocês conheceram? Mais ou menos isso. Quer começar explicando o que é e eu explico como surgiu? Acho que mais fácil. Bom, a Juventude Palotina, ela não surgiu aqui de Santa Maria, ela não é só daqui. Tem várias cidades. E cada uma tem a sua característica, tanto que a gente fez uma logo numa das primeiras vezes que a gente se encontrou. Então, é um encontro que nós fazemos de 15 em 15 dias, quarta-feira sim, quarta-feira não, para falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, mas não de um jeito muito formal, assim, mas um jeito informal, mais com uma linguagem mais jovem mesmo, para aproximar mais a juventude realmente da... Ah, então é um projeto assim que não é só do colégio? Não. Não, veio de fora. Mas interessante. E como é que funciona essa dinâmica, assim? Porque tu fala trazer essa palavra no sentido mais jovem, né? Que eu acho que uma linguagem mais jovem. O que vocês trazem dentro das dinâmicas ou das práticas ali dentro da Juventude Palotina? É muito... A gente que traz muito o que é a Juventude Palotina. Tipo, a gente traz música, a gente traz conversas, assuntos. É tudo a gente que meio que monta os encontros. Então, a gente é muito participativo. A gente gosta bastante de participar. E isso deixa meio que num tom mais jovem. Então, fica muito mais divertido pra gente. Vocês que escolhem as temáticas e aí, naquele dia... Vocês, uma assembleia, assim, a galera se junta ali e faz uma escolha onde... Por exemplo, daqui a 15 dias vai ter um encontro e vocês vão se organizando. E como é que vocês decidiram ser, como tu mesmo disse, mais participativos? Por que vocês decidiram ser esses protagonistas também, assim, do projeto? Então, já é algo que a gente vinha conversando há bastante tempo, que a gente queria muito trazer algo para o colégio. E outras pessoas também queriam trazer. Não foi a gente que trouxe a ideia, foi a Valentina e a Rafa, né? Isso. Da 212, que trouxeram a ideia. E a gente estava comentando na mesma semana. Aí acabou que a Claudinha só convidou a gente e casou com as ideias. Sim. Eu sempre vi, na verdade, ela falando sobre os cartazes, né, do projeto, mas eu também, como não estou inserido, nunca entendi muito bem como funciona. E só vejo as pessoas falarem. Mas é uma roda de conversa, então, e quais são os temas principais assim que vocês abordam? Olha, o que a gente trabalhou até agora foi, tipo, a inserção, né? A gente se conhecer ali e tal. Sim, sim. E a gente trabalha bastante com o tema envolvido a conhecer a Cristo e os ensinamentos de Palote, que é a igreja. Nossa instituição é uma instituição palotina e a gente trabalha bastante nisso. Sim. E qual vocês acham que é a maior importância assim desse projeto para os jovens aqui, para os alunos, enfim, tá inserido numa escola? Por que vocês acham que é importante estar inserido no contexto escolar dos jovens assim? Eu acredito que muitas vezes a gente acaba ouvindo que Deus é um Deus de julgamento, de que a gente meio que tem que ter medo, mas que é uma coisa assim muito errada, sabe? É um Deus de amor e é isso que a gente busca mostrar, assim, que é um Deus de amor, é um Deus de perdão e não esse Deus assim de julgamento que muitas vezes é apresentado. Sim. Tem várias concepções, às vezes as pessoas que não
não sabem muito sobre o tema, ou enfim, não estão inseridas, como tu mesmo falou, acho que nesse mundo, né? Porque o mundo da religião, assim, é muito grande. É muito grande, tem e muita diversidade, assim, sabe? E como é que você lidam, assim, com a diversidade das pessoas, o que cada uma pensa sobre? A gente fala bastante sobre isso. Tipo, acho que a conversa é o melhor meio para se entender e aprender. Tanto para ensinar quanto para aprender. E a gente aprende bastante isso lá na Juventude Palotina. A gente apresenta o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente quer aprender, como funciona. Como que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Talvez como se fosse um ensino, mas tipo muito mais... Eu não vou lembrar a palavra agora, mas tipo, vem da gente, não é algo meio obrigado. Sim. A gente não quer que seja obrigado. Porque, pelo menos, eu acredito que assim, a partir do momento que tu é obrigado, já foge do conceito de livre-arbítrio. Então, eu não acredito que seja a melhor forma. Essa questão, eu acho, do julgamento das religiões, o julgamento das vertentes religiosas, né, ela sempre vem, muitas vezes, por ignorância. Que se a gente vai compreender o fundamento, o substrato, né, da maior parte das religiões, pelo menos, não posso dizer todas, mas da maior parte delas, pelo menos as que eu conheço, a questão do respeito, do amor, faz parte, né? Até porque, pelo menos as religiões ocidentais, elas todas têm uma matriz comum, né? Que é essa concepção judaico-cristã, né? E a essência é essa, né? Se conversar com um judeu, o respeito, né? O amor e tudo mais faz parte da religião, né? E dentro do cristianismo isso é um pouco mais potencializado, porque tem a figura de Jesus Cristo ali, né? Que é basicamente essa imagem dele, né? Tanto é que sempre tem aquele coração, né? Aquela imagem e no caso aqui tem o Palote, que vem a ser também com essa mensagem de carinho, de humanização, né? Que é muito forte, né? E pensando um pouco nisso, como é que foi esse contato, né? Porque certamente vocês tinham um monte de justamente preconceitos, não falo de negativos, né? Mas ideias equivocadas e coisas do gênero. E como é que foi esse processo de desmistificação a partir desses diálogos? Olha, antes de entrar na Juventude Palotina, eu tinha muito uma ideia de conversão. E hoje eu acho muito errado. Sair tipo, você tem que fazer isso. Hoje eu já tenho uma ideia de mostrar e fica a decisão da pessoa. Se ela quiser, ela gostar da ideia e ver que realmente bate com as ideias dela, que bom. Te agradece muito. E até o que o professor Márcio falou, normalmente a gente não vê essa parte principalmente de Palote junto, principalmente eu nunca tinha visto alguma coisa que trazia junto, a não ser aqui, como a gente está na instituição que é Palotina, eu comecei a conhecer desse jeito. Eu já li até um pouco sobre Palote, sobre a história, mas como é que os ensinamentos dele, assim, alguma coisa, vocês conversam sobre, mais ou menos? A caridade. A caridade é o principal. E acho que o perdão são os principais. E essa coisa da empatia, solidariedade, se colocar no lugar do outro, ajudar o próximo, é bem recorrente também. Eu vejo uma ligação, assim, entre os projetos, né? No último podcast, a gente falou com as gurias da nossa turma, né? A Maria Clara e Isabelle. A gente falou sobre diversos projetos e um desses projetos estava dentro o Mão na Massa, né? Que eu vejo que tem ligação até com a Juventude Palotina, que tem ligação com enfim, outros projetos que visam, né, principalmente, até o Fatcast, né, que é a comunicação. Né? Agora tem a Juventude Palotina. E qual é a esperança de vocês para a continuação do projeto? Assim, que vocês esperam no futuro sobre ele? Talvez até expandir para mais instituições. O objetivo é quanto mais gente alcançar, melhor, né? Então, a gente está nesse objetivo de trazer bastante gente aqui da escola primeiro e depois, se der, vamos trazendo mais gente de fora. Ele é um projeto que se propõe a ser aberto, então, à comunidade, não só aos alunos aqui do Fátima. E uma coisa, como é que funciona? Assim, vocês têm alguém que
está junto com vocês também para orientar vocês nesses diálogos, né, para tirar essas dúvidas de vocês? Como é que funciona? Nós temos a irmã Aline, que nos ajudou muito desde o início, ela nos acolheu muito bem. E ela é realmente uma luz, assim, pra gente, sabe? Ela que trouxe os primeiros temas, ela que nos propôs as primeiras coisas, assim. Tipo, vamos fazer a nossa logo, vamos ver o que nós temos aqui para dar as nossas características, para não ficar aquela coisa muito engessada, sabe? Então... Não, é porque é importante, né? Por mais que, claro, vocês estejam juntos ali, né? E só nessa troca já é algo significativo, mas é importante ter alguém para tirar dúvidas, Sim. né? Porque A gente não sabe tudo. Exatamente. A gente sempre tem Exato. que estar aprendendo, né? E justamente fazendo essa correção de rota, né? Porque a gente, às vezes, o nosso pensamento vai para caminhos que não são exatamente os caminhos mais corretos, né? Mais precisos, né? Sobretudo quando a gente está tratando de um tema que a gente desconhece bastante, né? Vocês já conheciam alguma coisa assim mais profunda de Palotti antes de entrar nesse grupo? Pior que não. Foi a primeira vez. Né? Porque, enfim, por mais que a gente conheça um pouco do universo cristão, o que a gente sabe são outras coisas, né? O Palotti ele é uma figura, vamos colocar assim, discreta dentro do cenário brasileiro, né? Sim, exato. A gente não tem tanta informação circulando sobre ele, né? Então conhecer ele de fato envolve que alguém, né, guia a gente nesse processo, né? Sim. Agora eu queria, já que vocês fazem parte, eu não sei quanto tempo vocês fazem parte. Quando isso surgiu? 2 meses. Foi por aí. E foi em setembro? Isso, por aí. É um projeto novo ainda. É bem recente. Bem recente. Vocês pensam em continuar ainda pro terceiro ano? Sim. E vocês atuando ali? A gente já tem até ideia de continuar fora do ensino médio. A A gente quer continuar fora do ensino médio. Aham. Tipo, continuar vindo e tal, Sim. participando, porque é uma ideia muito legal. O pessoal tem muito essa ideia de que, tipo, seguir Cristo é um caminho chato. Ele pode ser bem divertido, dependendo da forma como você participa. Sim. Essa proposta jovem, né, que vocês explicaram, eu acho que é uma coisa bem diferente do que a gente tem, como disse a Valentina mesmo, engessado assim na nossa sociedade, de que, né, às vezes a gente vê a população mais idosa ainda falando sobre isso, o pessoal que vai na missa, o pessoal que vai no culto, não sei o quê. E não vejo muito hoje em dia os jovens totalmente inseridos. Sim. Né, que a gente vê que é muita coisa que está acontecendo no mundo hoje em dia, e eu penso que ter esse espaço já é um grande avanço assim, para os jovens, para a formação deles de qualquer caráter, né? Assim, mesmo sendo religiosa, até como o Pedro falou mesmo, a pessoa não precisa seguir aquilo, né? Mas formar sobre a solidariedade, sobre o carinho, sobre a... como é que tu falou mesmo? A empatia. E... olha, eu acho que é um projeto muito, muito bom, muito bom. E a gente agradece por você estar falando com a gente sobre isso. E a gente parabeniza vocês assim também, porque assim como todos os outros projetos ali, o Mão na Massa, o projeto aqui da Biblioteca das Gurias, vem vindo muita coisa interessante por aí, né? Então, é isso, que a gente agradece muito vocês. Obrigado. Eu acho que, principalmente ter espaços, né, de compartilhamento de valores importantes, né, porque a gente está falando de valores que são, claro, tem essa fundamentação religiosa, né, mas são valores que, independente do contexto que se coloquem, são valores importantes para um convívio pacífico em sociedade. Para o bem-estar social. Porque empatia nunca é demais, né? No sentido de que a gente tem uma compreensão mais empática, mais humana, mais respeitosa, né? Aprender a perdoar, que é uma coisa muito difícil na sociedade de hoje, né? E ter espaços de diálogo, né, que tragam jovens, principalmente, para discutir Exato. isso.
são raros, né? Porque a gente, uma coisa que me incomoda muito hoje em dia é que a gente tem muitos espaços técnicos de disseminação de conhecimento, né? Matérias, conteúdos e tudo mais. Tá, e os valores ficam aonde, né? Porque discutir sobre valores é importante, que eu acho que é mais ou menos desse caminho que você segue. Ninguém impõe valores para vocês ali dentro, né? Vocês estão... É algo bem trazido e a gente fica a escolha. Pois é discutir sobre valores. Será que me colocar no lugar do outro, será que isso não é importante? Né? Como é que eu posso fazer isso? Né? É um exercício, daí tu faz. Daí tu tem essa opção, tem o livre-arbítrio. Né? Pô, vou me colocar, vou me meter num projeto comunitário. Vamos botar, né, o mão na massa. Né? Vou me meter num projeto comunitário aqui. Vou lá ajudar uma comunidade carente, alguém que está necessitado. Deixa eu ver se isso é bom, vai fazer bem para mim. Né? Se faz, segue fazendo. Se não faz, tudo bem. É uma escolha que a pessoa tem. Né? Mas ter esses espaços de troca, ter esses espaços de conseguir se colocar nesses lugares e desenvolver essas habilidades, esses valores, eu acho que é muito, muito importante. Porque isso, claro, é positivo para a sociedade como um todo. Né? Não é só... E, claro, eu acredito que vocês ganhem com isso. Né? Porque isso é uma coisa que eu queria saber. O que vocês estão... o que isso mexeu ou mudou em vocês até agora? Olha, desde que eu comecei a participar, eu vi a Juventude Palotina como uma forma de escape. Todo tipo de problema que eu tinha, ali a gente esquece. Porque tu tem um foco ali voltado totalmente para Deus e Cristo, né? E acaba que, tipo, não que os problemas eles saem, mas você aprende a lidar muito mais com eles. E a irmã Aline ajuda bastante a gente com isso. Direto e reto, eu tô pedindo ajuda dela e ela ajuda bastante. Ela é muito inteligente. E tu vai, tia? Eu vi, assim como o Pedro falou, realmente um momento de lazer durante a semana que com o colégio e outras coisas acaba muitas vezes sendo pesado. E lá é realmente um lugar de descontração e que ao mesmo tempo a gente aprende muita coisa. E esse contato que a gente tem com outras pessoas que muitas vezes pensam parecido ou pensam totalmente diferente, acaba agregando muito, sabe? Então é bem importante. E vocês, agora que a Valentina falou, né, puxou o gancho do aprender, eu queria que vocês falassem agora um pouquinho sobre o que é o cristianismo e como isso surgiu na vida de vocês. Isso para vocês, né? Isso, para vocês, né? Não vou dar uma aula de história. Não. É uma pergunta pessoal, né? Sim, exatamente. Como surgiu isso na vida de vocês? Despertou, né, alguma coisa? Quer começar? Bom, a religião, o cristianismo, para mim sempre veio como uma forma de salvação, assim. Muitas vezes eu fui salva de mim mesma por conta disso. Hoje em dia eu reconheço. E chegou na minha vida muito cedo, a minha família sempre foi cristã. E eu sempre tive um grande exemplo do meu avô por parte de pai, que sempre foi, enfim, um grande ser humano para mim, sempre foi um grande exemplo. E que me trouxe muito isso. Então, para mim é muito, como é que eu posso dizer assim? É gratificante continuar isso, porque realmente, para mim, é algo muito importante que tem muito significado. Então, nem eu sei explicar direito como que eu fui inserido nessa caminhada, porque desde pequenininho eu sempre estive na igreja, sempre participei de coisas da igreja, envolvendo a igreja. Ano passado, aconteceu algumas coisas e eu acabei voltando para esse caminho. Eu agradeço muito que eu voltei. Mas com o tempo, assim, sim, longe? Ficou um tempinho. E agora eu realmente voltei a estudar sobre, aprender mais sobre do que eu já sabia. Então, para mim, o cristianismo, ele é, além de uma salvação, como a Valentina falou, ele é, para mim, a melhor forma de aprendizado sobre a vida. Tudo que tem ali na Bíblia, para mim, é como se fosse um objeto de estudo. Eu aprendo muito ali. Tanto como amar e como viver. A gente aprende bastante sobre isso. Sim. É uma coisa que, querendo ou não é muito trazida, por exemplo, na aula, por exemplo. Aqui dando um exemplo assim, mas é uma coisa que muito a gente tem que buscar, né? Sim. A gente tem que ter essa iniciativa, né, de buscar, assim como tu mesmo falou, é conhecimento. É conhecimento.
E é muito conhecimento. Porque é assim, ó, é uma coisa que não é, eu vou ali, vou participar de uma reunião, eu vou ler um livrinho, eu sei tudo, né? Mas é uma coisa muito profunda, né? E tem muita gente que estuda a fundo muito e até, assim, se torna profissional, né? E como Tem você... uma faculdade chamada teologia, sim. que a pessoa dedica uma vida inteira para estudar só a Bíblia, né? E eu acho isso muito lindo, muito lindo. Porque cada passagem tem milhões de interpretações. Sim. E qual que é a mais precisa, né? Qual que é a mais correta? Aí Acho o muito debate. legal tu falar sobre isso, de que a Bíblia ela é muito interpretativa, não é para levar no pé da letra, não dá para levar no pé da letra. O sentido de metáfora de Jesus. Ele sempre trouxe muitas parábolas e metáforas. Então, não dá para levar ao pé da letra. E o pessoal confunde muito isso como um erro. Então, não levem ao pé da letra e aprendam mais. Algo que eu quero muito levar. Uhum. Querendo ou não, a juventude palotina proporciona assim o aprendizado de cada um mais e coletivamente ali, porque é um projeto eu acredito que tem bastante gente, né? Vocês estão... Tem... Quantas pessoas? Não lembro agora. Não sei ao certo. Não lembro também. Como nós marcamos de 15 em 15 dias, às vezes nós estamos um número maior, às vezes um número menor, então não tem um certo, assim. Mas na média, mais ou menos, assim, quantos que tenham aparecido? Acho que no... No passado foi 7? eu acho uma coisa Acho que assim. por aí. Por enquanto tá bem pequenininho. Uhum. Mas o objetivo é ter o máximo de pessoas possível. Claro, a gente vai divulgando. Acho que também muita gente não deve nem saber que tem, É. eu acho, Não, ainda, né? Eu, por exemplo, eu sabia que tinha, mas eu não sabia de nada do que era. Então. Eu não sabia de nada mesmo. E eu acho que tem muita gente ainda que não tem esse contato. Nada de contato, né? E por mais que esteja na nossa instituição que é palotina, que tem diversos... tem as comemorações do dia 22 de cada mês, que toda vez nos trazem um ensinamento, tem muito das pessoas não conhecerem mesmo. E eu acho que isso é uma das maiores maneiras das pessoas julgarem e não gostarem, ou acharem chato, né? Que, como tu mesmo falou, achar que o caminho esse é chato, ou sei lá, tem muito estudo, tem que ler muito. Mas isso, querendo ou não, é qualquer coisa, né? E se a pessoa quer saber muito daquilo, a gente tem que impulsionar, né? Sim. Com certeza. Pensando assim, vocês acham que, por exemplo, é uma forma de vida? Uma forma de, por exemplo, enxergar o mundo e de seguir a vida dessa maneira? Pra mim, é um estilo de vida mesmo, sabe? Muda muito. Quando tu resolve realmente, assim, entrar nesse mundo, muda muita coisa. E realmente é um modo de ver o mundo que, enfim, eu já aprendi muita coisa, ainda tenho muita coisa para aprender. E é uma caminhada que tu vai levar ao longo da tua vida. Nunca vai, tipo, nossa, agora eu sei tudo. Sempre vai ter alguma coisa para te aprender ainda, então isso é muito legal. Pra mim, eu acredito que é um dos melhores meios de viver, que eu aprendi muita coisa. Caminhar com Cristo não é anular todos os seus problemas, é você aprender a enfrentar os seus problemas com Cristo. E pra mim isso é o melhor meio de caminhar, de viver. É saber que tu não tá sozinho, que ninguém tá sozinho. Sim. Eu achei muito legal quando tu comentou de ser um meio de escape, né? Né? Às vezes, algumas pessoas, eu acho que tem muita diversidade, né? E provavelmente algumas pessoas estão indo para aprender, outras para, às vezes, com outras pessoas, só com outras pessoas, conversar, ter ali numa tarde, vir bater um papo, né? Assim como a gente está tendo agora. É muito bom, né? É muito bom. E eu achei muito, muito legal o negócio da válvula de escape, assim, eu não imaginava mesmo. A gente aprende bastante coisa lá porque, poxa, a vida ela realmente é bem difícil. Então, você saber como lidar com isso, eu acho que é muito importante. Que a gente também tá vivendo adolescência, a gente vai viver muito problema e tal, e daqui a pouco tem a vida adulta, tem escola, vida, trabalho.
Então, saber lidar com isso, ter alguma coisa que tu possa se apoiar, é muito bom. Uhum. Um pilar, né? Isso. Assim. Sim. E vocês pensam em... eu sei, algumas coisas eu sei sobre o que vocês querem ser profissionalmente, ter uma vida profissional. Mas vocês acreditam que tem alguma ligação, assim, o que vocês querem na vida profissional com esse projeto, assim, da Juventude Palotina? Acho que sim. Eu vejo muito na medicina um meio de ajudar as pessoas. E acredito que isso envolve o cristianismo. Uhum. Eu acredito que em todas as profissões tu tem que ter muito bem, pelo menos deveria, isso dá empatia, sabe? Uhum. De tu conseguir se colocar no lugar do outro, de tu conseguir de realmente estar ali muitas vezes pelo outro, sabe? Então, acho que esses valores que a gente aprende na Juventude Palotina podem ser levados assim para toda a vida, independente da área. Uhum. É uma dúvida que eu tinha, até porque eu não tinha ideia de que era um projeto de fora e que tem ainda mais a vontade, digamos assim, de crescer para fora ainda. Sim. Né? Eu não imaginava. Pensando, né, no pessoal que está no colégio, né, nos outros alunos, até para fazer um marketing aqui né, para os demais alunos aqui do colégio. O que vocês acham que é interessante a pessoa vir, né? Pensando assim, não só a partir de vocês, mas pensando assim, já que vocês têm essa questão de como viver, de como agir, né? Pensando assim, que tipos de, sei lá, de problemas que a pessoa pode enfrentar, situações, né? Vamos exercitar um pouco da empatia de vocês, se colocando no lugar dos outros, assim, né? O que vocês acham que pode agregar nas pessoas que eventualmente vão estar escutando a gente aqui, né? E que pode tocar elas para elas fazerem parte desse espaço que vocês estão e possam se beneficiar disso também? Eu acredito que um dos principais fundamentos da caminhada cristã é tu saber que tu nunca vai estar sozinho, que tu nunca esteve sozinho. Sempre vai ter alguém ali por ti, sabe? Então, eu acho isso muito bonito, assim, muito legal, de que realmente a gente nunca está sozinho. Isso é muito incrível, sabe? Então, acho que é o principal, assim. A Juventude Palotina ela tem muito esse sentido de coletividade, de tentar trazer, tipo, uma ajuda externa. A gente sabe que a gente não consegue segurar tudo com as nossas mãos. Sim. Então, ter alguma coisa para contar ali, para tu realmente escapar da realidade, é muito bom. Tu se sente muito mais leve. Você aprende a lidar com esses problemas e acho que a partir do momento que você aprende a lidar com os problemas, você resolve eles muito mais fácil. De forma muito mais fácil, no caso. É porque uma das coisas que eu fico pensando, né, trazendo esses pontos, né, de não estar sozinho, de ter um espaço de interação, porque a gente tem que lembrar, a gente às vezes esquece que a gente viveu uma pandemia, né? Sim. E a pandemia proporcionou o oposto, né, das pessoas se sentirem muito sozinhas, muito solitárias, né, não ter com quem conversar, não poder ter, né, um espaço de troca presencial, né? E isso tem efeitos até agora, né? Ninguém se curou da pandemia totalmente, né? A gente ainda está sofrendo os efeitos do isolamento, de ficar em casa, enfim, de todo aquele contexto que a gente foi submetido, né? E principalmente, eu acho, nós, jovens, que têm uma necessidade assim, social muito grande, né? Sim, vocês são os mais afetados porque vocês perderam um momento que vocês deveriam, para o desenvolvimento de vocês, estarem em interação, né? Sim. Compartilhando, interagindo, né? Desenvolvendo essas trocas, né? Aprendendo uns com os outros, né? E esses espaços, né? Como espaços de interação, como espaços de aprendizado e principalmente como espaços de construção de valores, né? Eles são sempre muito importantes e bem-vindos para vocês, porque, claro, não vai compensar aquilo que... Não tem como voltar no passado, né? Mas pensando no agora para o futuro, é um espaço que se constrói muita coisa, né? Eu acho que essa construção, por isso que eu perguntei para vocês, acho que ela é muito importante, né? Por isso que eu pedi para vocês falarem sobre essa importância para as pessoas, porque... eu vejo que muitas vezes os adolescentes, até aqui do colégio, né, eles se estão perdidos porque eles justamente não acharam um espaço de estarem
inseridos, né? Deles sim. estarem em diálogo, deles poderem se abrir, aprender, né? E compartilhar suas experiências e não, principalmente acho que não ser julgado, né? Que eu acho que isso deve ser uma coisa que vocês devem trabalhar também, né? Da pessoa poder explanar, compartilhar suas experiências, mas num espaço que não é de julgamento, né? Um espaço de leve, né? Eu acho que um dos maiores medos do jovem, né, dos nossos dias, é o medo do julgamento. É por isso, muitas vezes, os jovens deixam de fazer algumas coisas, deixam de sair com alguém, ou até ir nesses lugares, nesses espaços de compartilhamento, porque tem medo de ser julgado. Né, de se vestir de um jeito, de pensar de um jeito, de várias formas. Eu acho que é um dos maiores medos, assim, né, dos jovens, né? E como é que vocês trabalham, assim, os medos das pessoas? Como assim, medos? Tipo, medos no geral ou tipo medos envolvendo outras pessoas? No geral. Olha, eu vejo que a Juventude Palotina ela acabou agregando muito na questão de, tipo, realmente faça o que te faça feliz, mas que seja certo. Uhum. Então, siga o caminho de Cristo. Eu não vejo meio que erros nesse caminho. Então, eu nunca parei para pensar sobre medo. Realmente foi algo que me pegou muito. Sim. A questão de julgamento ela vai ter em todas as áreas. Realmente é muito difícil tu não ver algum lugar que não tenha julgamentos. A partir do momento que tu tá começando alguma coisa nova, tu vai ser julgado. Então, acredito que na vida cristã não seria diferente. O importante é saber lidar com isso. Lidar com crítica e não devolver. Não acho que essa seja a alternativa. Uhum. Sim. Bom, se vocês tivessem que dar um recado para todo mundo, vocês vão dar, né? No caso, vocês vão dar um recado para as pessoas que estão assistindo. O que vocês falariam? Pode ser sobre a juventude ou algum recado assim. Bom, acho que eu acho muito legal esse espaço que o colégio abriu. Pra gente poder montar isso do nosso jeitinho, assim. Realmente tem a nossa cara, tem a nossa identidade. Então, acho que para as pessoas darem uma chance, sabe? Porque é muito legal. E, enfim, a gente pode aprender muita coisa. Então, muitas vezes, talvez, não seria essa palavra se abrir para experimentar isso. Mas, talvez... Realmente, assim, pensar que pode ser divertido, que não precisa ser aquela coisa chata e certa que é isso e ponto. Mas que pode ser uma coisa realmente, assim, muito divertida e que, enfim, agrega muita coisa. Acredito que o melhor recado que eu queria dar é que Deus, além de um pai, ele é teu melhor amigo. Ele não é uma figura para se ter medo. Acredito que, tipo, a temência a Deus é um termo que o pessoal interpreta muito mal. Temer a Deus, no sentido que eu aprendi, pelo menos, é seguir. É aprender a ser uma pessoa boa. Mas que ele não vai ser aquela pessoa que, tipo, nossa, tu errou. Agora tu vai sofrer as consequências, tipo, de propósito. Então, se tu tá passando por um momento ruim, conversa com Deus e dá uma chance a tentar conhecer nesse lugarzinho. Acho também isso de que, muito importante também, de que tu nunca vai estar sozinho, sempre vai ter, enfim, Deus sempre vai estar ali por ti. E de que, enfim, realmente conversar com Ele, sabe? Muitas vezes Deus coloca uma vírgula no nosso ponto final, que a gente acha que é o fim e que, meu Deus, está acabando. Não, às vezes é só o início, sabe? Então, confiar e realmente converse com Deus, que é muito bom. Bom, não sei se tem alguma consideração mais, professor Márcio. Então, eu acho que a gente vai se encaminhando para o nosso final. Como eu tinha dito no início, a gente agradece muito, principalmente por essa abertura de vocês em vir conversar com a gente e explicar muito sobre o que é, né, desmistificar. Isso, o que pretende ser, né? Que acho que muita gente não imaginava ou não sabia. E foi um momento muito bom para
de aprendizado, eu acredito, de aprendizado. Muito de, como o senhor Márcio falou, desmistificar e convidar, né, as pessoas a participarem, né? Como vocês falaram, tem que avisar. Qual que é o horário, como que é que dia, funciona, como é que né? faz que a pessoa quiser participar, como é que funciona esse processo? Bom, os nossos encontros são quarta-feira sim, quarta-feira não, às 16 horas, no Salão Espírito Santo aqui do colégio. Para participar é muito simples, é só chegar. E, enfim, a gente tem um grupo no WhatsApp, depois a gente adiciona no grupo e tudo mais, para ficar mais por dentro, assim. Mas Se é alguém bem quiser do colégio quiser falar, pode falar com vocês, que vocês Até na orientam. coordenação, a Tá. Claudinha tá super por dentro também. Então, quem quiser, né, converse com a Claudinha, com o pessoal que... né, Que movimenta. né? Movimenta, Movimenta os jovens aí, né? Mas então, eu acho que a gente vai encerrando. Eu agradeço muito Pedro Lucas, 222, Valentino 222, professor Márcio, que está sempre do meu lado aqui, coadjuvando, junto com... tu que é o cara frontman aí. Mas hoje falou mais, professor Márcio, falou mais, né? Você abriu mais. Eu acho que é muito importante esses momentos e de comunicação, assim, principalmente esse episódio. Foi um episódio mais curto, mas eu acho que foi bem direto e forte, assim, em relação a isso. Então, a gente vai finalizando. A gente agradece muito a todos que estão assistindo, a vocês principalmente, professor Márcio, a Claudinha. Vamos agradecer a Claudinha? Obrigado, Claudinha. E, então, a gente se vê no próximo episódio. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.